Finalmente, com a saída de Veiga, o Palmeiras mira novo meio-campo. E ó, tem mais gente de saída. Bruno Rodrigues, Luigi e a bomba por cria da academia. Fala família Palmeiras 90 mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Vamos trocar ideia de vários assuntos e, obviamente, esse vídeo é um patrocínio da nossa querida CVREC. A CVREC é uma plataforma de gestão de recrutamento e seleção para vagas operacionais. A plataforma envia a sua vaga para centenas de grupos de emprego e um robô colhe as candidaturas pelo WhatsApp. Depois é só triar e falar com os candidatos. Resumidamente, você tem um bar, um estabelecimento, alguma coisa do tipo, um negócio seu, não fica perdendo tempo com contratação. Joga essa missão no colo da CVREC que eu tenho certeza que eles vão te ajudar da melhor maneira possível. E se você está procurando uma oportunidade de emprego, cadastre o seu currículo lá de graça. www.cvrec.com.br. Com a CVREC, contratar nunca foi tão fácil. Bora começar o vídeo de hoje falando de uma notícia que me pegou de surpresa. Ramon Sosa está sendo especulado no Besiktas. A gente sabia que isso estava acontecendo há um tempo, né? Uma conversa e tal. E parece que agora as conversas deram uma esquentada. Ainda não tem nada de oficial. O Palmeiras ainda está recebendo sondagens, etc. Mas o número de vezes que o Besiktas contatou o Palmeiras acerca do Ramon Sosa tem aumentado e aumentado muito. Agora que o jogador começou a fazer partidas ok com a camisa do Palmeiras, parece que vai ter gente interessada. E diferente do Facundo Torres, onde o Palmeiras investiu 70, acabou vendendo por 50 para não acumular o prejuízo, né? O Ramon Sosa eu tenho para mim que é um jogador que ainda vai acabar valorizando pelo menos um pouquinho. Na pior das hipóteses, quando o Palmeiras negociar, deve ser um jogador que saia pelo valor que o Palmeiras pagou. Deixa a sua opinião nos comentários porque ela é muito importante. Eu sou muito grato por ter você aqui comigo no vídeo, tá? O canal não para de crescer e eu te agradeço. Agora falando sobre o Rafael Veiga, tá? Tudo certo, tudo encaminhado. Rafael Veiga será jogador do América do México e é o fim daquela geração do Palmeiras que conquistou Libertadores e diversos outros títulos. Rafael Veiga, o, entre aspas, último dos ídolos do Palmeiras, vai deixando o clube e assinando por empréstimo com opção de compra. Mais calma, porque o Palmeiras assinou uma renovação contratual com ele antes de emprestar. Por quê? Justamente para que na hora de fazer o gatilho de venda ninguém interrompa a negociação, né? Vamos imaginar que ele jogue bem no América do México e que algum outro clube queira contratá-lo no final do empréstimo. Vai ter que pagar o valor exato, tá? A opção de compra do Veiga gira em torno ali de 10 milhões de euros e é óbvio, né? O Palmeiras liberou o jogador por empréstimo, mas é 100% do salário do jogador vai ser pago pelo América, algo em torno de 1 milhão e 200 mil reais por mês, tá? Então o Palmeiras economiza aí aproximadamente 14 milhões de reais na temporada, o que é um valor enorme, feito especialmente para que a gente possa, de fato, trazer os jogadores que estão faltando. Palmeiras não desistiu ainda do Thiago Almada, mas o jogador que está sendo mirado para o meio-campo é o Danilo do Botafogo, tá? As conversas estão acontecendo, o staff tem interesse de que o Danilo venha para o Palmeiras e o Palmeiras tem interesse em contratar o jogador, ponto, tá? Enquanto o Thiago Almada ainda permanece no radar, mas a dificuldade está enorme. Então se eu tivesse que cravar aqui para vocês, eu cravaria que o Palmeiras não vai trazer o Almada, tá bom? John Arias se aproxima devagarzinho, muito lento, do perfil do Palmeiras de contratar, vocês já conhecem, já sabem como funciona, mas o fato é, Barros prometeu contratações, e o Abel Ferreira, entre aspas, precisa delas para que o ano seja pelo menos ok. A partida contra o Atlético Mineiro deixou isso exposto novamente, após aquela vitória contra o São Paulo que deu uma mascarada no problema, né? Diz a sua opinião nos comentários. Danilo, Arias, Ezequiel Barco, Arthur, qual o nome que mais te interessa? Ver com a camisa do Palmeiras, a sua opinião é sempre muito importante. Jogador chega, jogador sai e Bruno Rodrigues tá cada vez mais fora do Palmeiras. A expectativa é que Bruno Rodrigues seja no mínimo emprestado para algum clube do Brasil para finalizar a temporada por lá. O Palmeiras entendeu que não tem condição, ele não vai conseguir entregar o que precisamos e o Bruno Rodrigues deve ser emprestado. Eu acho que o Palmeiras faz bem, tá, de fazer esse movimento, a minha opinião, com toda a humildade do mundo, mas analisando a performance, né? Bruno Rodrigues é um bom jogador, mas desde a lesão a gente tem que admitir que o futebol dele não tem sido a mesma coisa, né? Informação importante, Atlético Mineiro intensifica a busca por Luigi, tá? Palmeiras pediu em torno de 90 milhões de reais na última rodada de negociação e o Atlético Mineiro está se aproximando do Palmeiras para garantir a contratação da cria da academia, que eu acho para o Palmeiras seria maravilhoso.
Pro Atlético Mineiro também seria bom, porque por lá ele vai ter minutos em campo e vai jogar ao lado de alguns jogadores talvez que favoreçam o futebol dele. Lembrem-se, o Luigi não tem feito boas partidas no profissional, mas ele é jogador de seleção de base, ele é artilheiro de torneios de base e eu acho que uma mudança de ares pode fazer muito bem para a cria. Para quem não sabe, o Luigi chegou no Palmeiras em 2016 com apenas 11 anos. E de lá pra cá foram temporadas e mais temporadas se superando na base do Palmeiras e mostrando talento. É um bom jogador, mas no Palmeiras ele não vai conseguir render o futebol que a gente espera. Eu espero que o Palmeiras faça essa negociação de fato, libere ainda mais a folha salarial, né? Mas aí fica aquela dúvida, gente. Pensa comigo. O último apaga a luz? Pois é. Quem o Palmeiras vai trazer? Eu sei, garotos da base estão subindo aos montes. Riquelme Felipe, Eric Belé, Koné começa a treinar com os profissionais. E tudo isso vai fazer parte desse novo Palmeiras que vai tentar misturar experiência com juventude. Agora, quando a gente percebe que a espinha dorsal do Palmeiras está indo embora, é necessário um movimento rápido para que a gente não fique dependente do refúgio do mercado. Essa é a minha opinião. E falando em cria da academia, gente, representantes do garoto Eduardo Conceição, segundo o R7 Sports, canal de esportes da Record, foram flagrados, entre aspas, em Londres, conversando a respeito de possibilidades de proposta para o jogador. Eduardo Conceição mal apareceu, jogou a copinha, né? Teve um vislumbre ali do que ele pode entregar ao futebol mundial, percebeu tudo isso, e Eduardo Conceição virou alvo de Real Madrid, Barcelona, Arsenal e Chelsea. Clubes que não querem esperar para contratar o jogador, até porque entendem que trata-se de uma joia. Então é muito mais inteligente contratá-lo agora do que aguardar e depois, de repente, ficar a ver navios. O movimento que o Chelsea fez pelo Estevão deixou o Real Madrid com muitos ciúmes. E eles já entenderam que o Palmeiras é um clube formador e que a nossa base é poderosa. Para onde vai Eduardo Conceição? Tudo bem, a staff dele foi pega em Londres, conversando a respeito do status do jogador. Arsenal tá lá, Chelsea tá lá, pode ser com qualquer um dos times, inclusive com os dois. Entretanto, isso não quer dizer que o jogador vai para lá. A expectativa é que o garoto fique até os 18, 19 anos aqui, né? Até por conta da Lei Pelé, das orientações todas que existem na legislação. Entretanto, o jogador pode sim vestir a camisa de algum outro clube do mundo após os 18 anos. O Palmeiras deve fazer uma negociação similar ao que fez com o Endrick e Estevão. Vamos aguardar e tomara que a gente tenha a esperança aí, né? De poder assistir o jogador aqui com a camisa do Palmeiras. Até porque o Verdão vendeu um atacante. Um jogador que está indo para o Santa Clara de Portugal, um jogador que talvez você nunca tenha visto jogar. Vitinho, atacante do Palmeiras, estava emprestado no Novo Horizontino, deve fechar com o Santa Clara de Portugal. O Palmeiras vai realmente fazendo uma limpa no elenco de verdade, né? Agora eu quero dar uma mudada aqui nos ares para falar um pouquinho do Danilo e do jogo duro que o John Textor está fazendo para liberar o jogador. Expectativa que a gente tem é que Danilo possa vestir a camisa do Palmeiras, não dá para cravar, né? A diretoria do Palmeiras tem sido muito devagar. Mas é bem verdade que o John Textor tem uma dívida, o Botafogo, a SAF do Botafogo tem uma dívida de aproximadamente 6 milhões. É isso que está sendo noticiado aí, né? Com o Danilo. Ponto. Agora, disso, para ele jogar no Palmeiras, existe uma lacuna. O que tá dando para perceber? O Botafogo precisa arrecadar dinheiro. O problema da SAF é isso, né? Ele tira o dinheiro daqui do Botafogo, coloca lá no Lyon. Aí o Lyon vence 1 ou 2 campeonatos, ele tira do Lyon, bota no Crystal Palace. E por aí vai, ele fica rodando, né? Não tem muito o que fazer sobre essa circunstância. O dinheiro é finito e ele precisa realocar nos clubes que precisam no momento. Oportunidade do Palmeiras de acelerar e tentar trazer os jogadores do Botafogo que interessam. Aliás, passou da hora já do Palmeiras fazer um movimento agressivo no mercado. Bora virar a nossa chavinha aqui e antes de entrar na nossa mesa tática, eu quero trazer 2 assuntos básicos aqui pra você que foram muito mencionados na partida contra o Atlético Mineiro, Kelvin e Carlos Miguel. O Carlos Miguel tá sendo detonado por boa parte da torcida do Palmeiras porque ele tem tomado gols por entre as pernas. É um goleiro alto, né, com uma boa envergadura, bons reflexos, um bom goleiro. Só que assim, gente, tem muita gente vindo aqui no canal, inclusive comentando, falando que o Palmeiras vacilou de ter negociado o Everton e ficado com o Carlos Miguel. E eu parei para analisar isso, né? O Carlos Miguel evoluiu muito. Quando ele chegou aqui no Palmeiras, eu criticava muito a saída de bola dele com os pés. Isso melhorou. Isso foi uma evolução. Vocês não acham que ele pode realmente evoluir
nesse quesito aí, na saída no 1 contra 1, por ele ser muito alto, é difícil pegar a bola rasteira e tal, enfim, será que dá pra desenvolver? Porque eu tenho essa grande expectativa nele, tá? Outro jogador que foi muito criticado foi o Kelvin. Kelvin tem sido muito criticado, inclusive por este que vos fala, até porque a gente espera, quando o Palmeiras contratou o Kelvin, a gente tinha uma expectativa grande nele, né? Mas eu comecei a entender o porquê do Kelvin não estar performando tão bem, na minha opinião. O Kelvin não é um lateral, o Kelvin é um ala. E por ser um ala, ele é um jogador de apoio lateralizado. E aonde o Abel tá colocando ele? Como lateral. Então ele tem que subir e ele tem que voltar para marcar. Quando você tem um ala jogando num 3-5-2, você tem um zagueiro lateralizado para cobrir as investidas do ala, né? Você tem um volante que pode lateralizar para ajudar nessa marcação. E o ala tem total liberdade para apoiar, avançar, pisar na área adversária, finalizar. Ele não consegue fazer isso. Falta de potência muscular, talvez? Talvez por orientação do treinador? Fato é, nós já vimos alguns jogadores serem queimados no Palmeiras por decisões táticas que a gente pode dizer que não foram as melhores, tá? E se você chegou até aqui no vídeo, deixa uma mensagem pra mim nos comentários pra eu saber. É importante pra mim saber até onde a galera vai no vídeo, isso é sempre muito importante, beleza? Bora para nossa mesa tática agora, falar um pouquinho desse novo Palmeiras sem o Veiga e como isso pode ser um reflexo negativo. Temos o nosso Palmeiras escalado aqui no nosso 4-4-2 com dois meio-campistas / volantes aqui, né? Lucas Evangelista que está voltando e pode ser uma opção em breve para o Palmeiras. Andréas e Alan aqui armando armando o time, né? Armando o esquema tático. Marlon Freitas aqui como uma espécie de volante que sabe sair para o jogo. E nossa dupla de ataque, tá? O Veiga, ele se encaixa perfeitamente aqui na função do Andréas. Mas o Rafael Veiga, ele traz uma característica em si muito importante, tá? O Veiga é o tipo de jogador, a gente vai sacar o Andréas temporariamente, daqui a pouco a gente põe ele de volta aqui. O Veiga é o jogador que ele tem que jogar, assim como o Felipe Anderson, e a gente tem falado disso muito aqui, próximo da área. No América do México, junto do André Jardine, é assim que ele vai jogar. Deixa que os caras correm pra ele, né? Ele é um jogador que ele não tem mais a potência muscular, ele não tem mais a condição física de atacar e defender. Não dá. E o Abel Ferreira, até pelo estilo europeu de comandar a equipe, né? Ele precisa de um jogador que seja mais polivalente, tá? Evangelista teve seu contrato renovado com o Palmeiras até 2028, se não me engano, né? Por conta da polivalência, por conta da explosão física, por conta da capacidade de ocupar jardas em campo e de defender, né? Marlon Freitas chegou com 30 anos, por quê? Por conta da sua qualidade de passe, por conta da sua condição física e muito por conta da sua liderança. Quando você tem o Rafael Veiga no time, você precisa fechar obrigatoriamente uma linha com 3 jogadores, ainda que seja um pouco mais ofensiva, né? Como o Alan aqui e o Evangelista aqui. O famoso 4-4-2 losango. Para que o jogador possa performar nessa área do campo, mas com deslocamento livre, sem posição fixa marcada, porque ele é um jogador de criatividade. Você não pode pegar o Neymar, guardadas as devidas proporções, vamos usar o Messi, que acho que pra mim é o ápice ali, né, dessa qualidade, e falar pra ele assim, Messi, é o seguinte, a gente tá com o Luis Soares na frente, então volta pra marcar. Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Esse é o jogador criativo. E talvez ele não esteja mais conseguindo render nesse time do Abel, porque ele não tem a pegada física de retornar e atacar. Deixa o cara aqui, ó, e fala assim, ó, faz só até o meio do campo. Um pouquinho menos aqui na marcação. E deslocamento livre. Alan na direita, o Evangelista aqui, criando as jogadas, mas atuando também como um camisa 8 aqui, um meia de ligação, né? 4-4-2 losango clássico. Beleza, com a saída do Veiga, o Palmeiras tem o Andréas, que também pode jogar assim. Embora o Abel Ferreira não consiga encontrar essa condição técnica, né, pro Andréas, cara, é aqui que ele tem que jogar, entre linhas. Não dá pra você pegar um jogador com uma qualidade elevadíssima, como tem o Andréas Pereira, e pedir pra ele ficar marcando, velho. Não faz sentido, na minha cabeça não entra isso, tá? Eu entendo que no futebol dinâmico de hoje, com toda a globalização que aconteceu no futebol, a gente forma jogadores no Brasil com as características europeias. Eu sei, mas entendam o que eu tô querendo dizer.
embora a gente tenha essa globalização e a gente entenda que estamos formando jogador para vender para a Europa, cara, a gente tem jogadores com muito talento aqui. E a gente tá matando o talento dos jogadores. O Evangelista tem um talento inato para ser um meia de ligação. Se eu pegar o Evangelista e colocar ele na zaga, ele não vai se desenvolver. A gente pode colocar aqui para jogar do jeito que o Palmeiras está jogando, com essa linha de dois, a gente pode colocar qualquer meio-campo do mundo, craque, Ozil. Vamos colocar o Kevin De Bruyne aqui. Ele não vai conseguir render se ele tiver que ficar marcando volante. Se ele tiver que ser o homem do bote ali no primeiro volante, no segundo volante, não faz sentido, tá? A gente tá perdendo o Kelvin por conta disso. O Kelvin tem que jogar aqui, ó, numa linha de 3 homens aqui defensivamente, é aqui que ele tem que jogar, com um corredor, tá? Porque se porventura ele subir, o volante cobra dele. Não dá pra querer que o Kelvin jogue de lateral, né? E suba e defenda. Ele não vai ter condição física pra isso. Ele vai subir e ele vai voltar cobrindo o meio pro lateral chegar aqui. No meio ele não vai render. Ele não é um Saboia, né? Um Gilberto ali que tem a qualidade técnica pra isso. Então é isso, rapaziada. Quando a gente para pra pensar no futebol, a gente tem sempre que pensar também no que as ações vão refletir, sabe? Quais são os reflexos das definições. E se o Palmeiras está lento e demorando para atuar no mercado de transferências, que seja para trazer jogadores que vão ajudar a equipe. Citamos uma série de jogadores na live recente aí, né? De jogadores conhecidos, como por exemplo o Arthur do Grêmio, até jogadores que a gente nem lembrava, como acho que é Idrilce o nome dele, né? Do Pachuca. Diversos jogadores foram listados. E é muito claro para mim que a diretoria tem condição plena de fazer o mesmo. Sentar, fazer um brainstorming com a staff, né, a equipe do Abel, e também com o scouting do Palmeiras e definir pontos. É momento do Palmeiras acelerar, porque a gente vai precisar. Se a ideia é trazer o John Arias, muito bem, ótimo jogador. Mas será que não temos opções melhores? Quanto custa o Luiz Henrique que está no Zenit? 200 milhões? Não vale a pena gastar 180 milhões, 200 milhões num jogador? É um nome. E aí a gente não vai ficar também exigindo que o Palmeiras traga 30 jogadores de alto nível. Traz o Luiz Henrique. Aposta no Fabinho na próxima janela ali, né, em junho, sem custo. Essa é a nossa opinião e eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa o like. Muito obrigado pelo carinho de sempre, meu irmão palmeirense, minha irmã palmeirense. Avante palestra!